Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, estamos resolvendo exercício pelo método de integração por partes. O que nós temos aqui dentro da nossa integral? Uma função x ao quadrado que multiplica outra função seno de 4x dx. E qual é a primeira coisa que nós temos que definir quando estamos trabalhando com integração por partes? Nós temos que saber quem que é o u e quem que é o dv. Olhando para essa função aqui, o que nós temos? Nós sabemos que x ao quadrado é uma função do tipo algébrica. E seno de 4x é uma função do quê? Do tipo trigonométrica. Olhando a nossa tabela do Liat, o que nós vemos aqui? Que a função algébrica tem prioridade sobre a função trigonométrica do quê? De ser chamado de u. Ou seja, voltando aqui para o nosso exercício, nós podemos definir então que x ao quadrado vai ser o nosso u e todo esse termo seno de 4x dx vai ser o nosso termo dv. Mas nós cansamos de saber que para resolver tipos de integração por partes, exercícios de integração por partes, além do u e do dv, nós temos que saber o quê? O v e o du. Nós temos que saber esses quatro termos aqui para estar resolvendo esse método. Voltando aqui para a nossa integral, vamos começar a mexer com o u. O u nós já sabemos. O é o quê? X ao quadrado. Se eu quiser saber o du, eu derivo x ao quadrado em relação a dx. Como é que fica a derivada daqui? O 2 desce, fica 2x. 2 menos 1, 1. O quê? Dx. Ou seja, nós temos o u e o du, certo? Vamos trabalhar agora na parte do dv. O dv nós já sabemos. É o quê? Seno de 4x dx. Se nós temos o dv e queremos achar o v, nós precisamos fazer o quê? A integral de dv. Ou seja, a integral de seno de 4x dx. Como é que fica essa integral aqui? Olhando a nossa tabela de integrais, nós temos aqui a integral número 7, que é o quê? Seno de x dx, que é o quê? Menos cosseno de x mais c. A nossa integral aqui tem esse 4 aqui inserido no meio. O que nós podemos estar fazendo aqui? Aplicar um método de substituição. Pegar uma variável e chamar de 4x. Podemos fazer isso? Podemos. Mas em alguns vídeos passados já mostrei essa tabela de atalhos aqui, que eu já preparei algumas integrais a mais. Ou seja, quando nós temos seno de alguma coisa multiplicando x, n, como é que fica? Fica cosseno, menos cosseno, dessa alguma coisa multiplicando x dividido por n. E voltando para esse exercício aqui, como é que fica então, aplicando aquela integral que eu mostrei para vocês? Fica menos 1 sobre o que é aqui n? N é 4 vezes a integral de seno cosseno de nx, ou seja, 4x, mais a nossa constante de integração. Ou seja, nós temos dv e nós já temos v. Temos os quatro termos da integração por partes. Nós podemos estar aplicando aqui. Como é que fica aqui agora? Fica, o que é o nosso termo u? O termo u é x ao quadrado. O que é o nosso termo v? Nós acabamos de calcular. Menos, vou botar entre parênteses para a gente não esquecer esse sinal, 1 quarto de quê? De cosseno de 4x. Menos a integral do que? De v. O que é v? V é menos 1 quarto, não vamos esquecer o menos. 1 quarto de quê? De cosseno de 4x vezes o du. O que é o du? 2x dx. Ou seja, 2x dx. Tá, antes de começar a mexer nessa integral aqui, vamos simplificar algumas coisas aqui, deixar mais visível, né? Aqui eu vou passar esse menos para fora, menos 1 quarto de x ao quadrado, o que? Cosseno de 4x, certo? Menos com menos dá mais o que? Essa integral aqui. 1 quarto eu vou estar passando para fora da integral e temos esse 2 aqui, ou seja, eu vou passar 2 quartos para fora da integral aqui. 2 quartos de quê? De cosseno, opa, de 4x, que multiplica x, desse x aqui, dx. Voltando aqui para baixo, como é que fica aqui? Vamos reescrever nossa integral.
menos 1/4 de x ao quadrado cosseno de 4x, mais 2/4 do quê? Da integral de x, eu vou botar primeiro, vezes cosseno de 4x dx. Tá, para a gente continuar a resolver esse tipo de exercício, o que nós temos que saber aqui? Essa integral aqui. Repare o que? Nós temos uma função algébrica e uma função trigonométrica. Nós não vamos estar conseguindo resolver por substituição ou alguma coisa parecida. Resumindo, o que nós vamos ter que fazer aqui? Aplicar outra integração por partes. Vai ser uma integração por partes dentro de outra integração por partes. Ou seja, esse aqui é um exercício bem complexo. O que a gente vai estar fazendo para ficar mais simples? Para ficar mais organizado. Eu vou pegar essa integral aqui e vou fazer ela primeiro, separado. Depois eu volto com ela na integral final. Ou seja, todo esse termo aqui eu vou chamar de i. E o que é i? I é esse termo aqui, ou seja, integral de x cosseno de 4x dx. Vamos resolver essa integral aqui primeiro. E como que nós temos que fazer? Primeiro, definir quem que é o u e quem que é o dv. Repare que o que aqui? Nós temos uma função algébrica e uma função trigonométrica, o mesmo caso da integral que nós estamos tentando resolver. Ou seja, nós sabemos que, por ser algébrica, ela tem prioridade sobre a trigonométrica. Isso aqui, então, vai ser o nosso u, e isso aqui vai ser o nosso termo dv. É bem comum estar fazendo uma integral por partes dentro de uma outra integral por partes, principalmente em tipos de exercícios que têm funções trigonométricas no meio. Vamos mexer aqui nessa integral, então. O que é o u? Fazendo o mesmo passo do exercício anterior. U é x. Se eu quiser saber du, eu derivo x em relação a dx. X derivando fica o quê? 1. 1 o quê? Dx. dv, nós já sabemos também. O que é? Cosseno de 4x dx. Fica mais, tá tudo certo aqui. E se nós temos o dv, queremos achar o v, nós integramos o dv. Ou seja, temos que resolver outra integral aqui de cosseno de 4x dx. Deixa eu ver se a gente já fez essa integral alguma parte aqui. A gente não fez, a gente fez a do seno, né? Como é que fica aqui então? Aplicando a nossa tabela de atalhos que nós fizemos aqui, a integral de cosseno de nx é seno de nx sobre n mais c. Ou seja, fica 1/4 positivo, né? Do que? De seno de 4x mais c. Ou seja, nós temos v e dv e nós temos também du e u. Vamos aplicar aqui a integração por partes nesse exercício aqui. Vamos fazer de roxo, né? Como é que fica? Fica u, o que é u? X vezes v. O que é v? É 1/4 positivo do que? De seno de 4x. Menos o que? A integral do que? O que é o nosso termo v? Nosso termo v, nós acabamos de fazer 1/4 de cosseno, seno, né? De 4x dx. Que o nosso du é o nosso dx. Como é que fica aqui agora? Esse x, eu vou primeiro deixar 1/4 para fora, né? Vezes x vezes seno de 4x. Menos, vamos ter que fazer o quê? Esse 1/4 eu vou passar para fora, a integral de seno de 4x dx. Agora temos uma integral mais fácil para estar resolvendo, né? A gente não vai precisar aplicar a integração por partes. E repare que, graças a Deus, nós já resolvemos essa integral aqui, seno de 4x dx, que é menos 1/4 de cosseno de 4x mais a constante. Como é que fica essa parte, então? Fica 1/4 de x seno de 4x menos 1/4
abre colchetes, o quê? Menos 1/4 de cosseno de 4x, mais a constante c, né? Como é que fica aqui, então, a nossa integral I, né? Que nós estamos tentando resolver aqui. Fica 1/4 de x, que multiplica seno de 4x. Aqui, 1/4 com 1/4 dá 1/16. 1/16 o quê? Positivo. Esse menos com esse menos fica mais, ou seja, fica mais 1/16 do quê? De cosseno de 4x mais a constante c. Ou seja, tudo isso que nós resolvemos aqui é essa integral aqui que nós chamamos de I. O que nós temos que fazer agora? Aplicar esse resultado aqui nessa primeira integral que nós estamos tentando resolver. Opa! Vamos continuar aqui em outra folha, porque essa aqui não tem mais o que fazer nela, né? Então, como é que fica aqui? Fica, opa, menos 1/4 de x ao quadrado cosseno de 4x. Mais 2/4. Aí abre colchetes, vai ser todo esse termo aqui. Ou seja, fica 1/4 de quê? X seno de 4x. X seno de 4x mais 1/16 do que? De cosseno de 4x. O c eu vou botar no final da resolução, tá? Nessa constante de integração. O que falta a gente fazer agora aqui? Vamos aplicar a distributiva ali daquele termo ali. Aqui mantém 1/4 de x ao quadrado vezes cosseno de 4x. 2/8, né? Fica 2/16, que dá o quê? 1/8. Ou seja, mais, esse mais com esse mais aqui, né? 1/8 do que? De x seno de 4x. Mais, que é mais aqui com esse mais aqui. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 16, 64. Fica 2 sobre 64, que, simplificando, fica 1/32 do que? De cosseno de 4x. O que a gente pode estar fazendo aqui? Eu vou tentar fazer algo parecido com uma superreta, né? O que eu vou fazer? O MMC aqui, ou seja, fica 32, MMC desse 4, 8 e 32. E vamos estar aplicando aqui 32 por 4, 8, fica menos 8. X ao quadrado, cosseno de 4x. 32 por 8, 4. 4x seno de 4x. 32 por 32, 1. Ou seja, mais cosseno de 4x. Resolvendo aqui a nossa integral, o que eu vou fazer agora? Vou botar 1/32, né? Vou botar o 32, 1 sobre 32 em evidência. Do que? De tudo isso aqui. Menos 8 cosseno, menos 8x ao quadrado, né? Não podemos esquecer do x. Cosseno de 4x. Mais 4x seno de 4x. Mais cosseno de 4x. Tudo isso mais a nossa constante de integração. E tá aí, pessoal. Essa aqui é a resolução para esse tipo de exercício. Repare o que? Que nós precisamos fazer uma integração por partes dentro de outra integração por partes. E por isso ficou mais complexa de estar resolvendo. Mas espero que vocês tenham entendido e obrigado pelo vídeo.